Superintendência de Homicídios vai ouvir testemunhas nesta semana nas investigações do assassinato do pastor Maxson da Silva Costa. O pastor foi encontrado nesta segunda-feira enterrado no quintal da casa do suspeito, em Passo do Lumiar. A defesa de Victor Ian tem até amanhã para apresentar as alegações finais e as testemunhas para a continuação do inquérito. Victor dirigiu o carro que se envolveu no acidente que deixou 5 pessoas mortas no mês passado no bairro Jaracati. Nos 6 primeiros meses deste ano, 44 pessoas foram mortas por policiais no Maranhão. Os dados são do Monitor da Violência. O deputado Roberto Costa, do MDB, é o entrevistado de hoje. Fala sobre o destino do partido no Maranhão e as ações na Assembleia Legislativa. E a programação da Feira do Livro em São Luís. Música, dança e muita leitura. Boa noite para vocês. Seja bem-vindo ao Jornal da Guará, que começa agora. E o Corpo de Bombeiros continua apurando as causas da explosão de um cilindro que armazenava gás amônia em uma fábrica de gelo no município de Raposa. Essa ocorrência aconteceu hoje de manhã e a Defesa Civil ajudou na interdição do estabelecimento, que fica dentro de um porto. Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, a explosão provocou danos na estrutura no prédio e os responsáveis pela fábrica não apresentaram certificado de aprovação nem a documentação da empresa. Bom, ainda bem que ninguém ficou ferido, mas claro que foi um susto muito grande, porque teve um grande barulho por conta dessa explosão, sem falar também no cheiro de gás. E termina amanhã o prazo para que a defesa de Victor Ian apresente as alegações finais e indique as testemunhas para o prosseguimento do inquérito que investiga o caso. Victor dirigiu o carro que se envolveu no acidente no Jaracati, que deixou 5 pessoas mortas no último dia 8 de setembro. Nesta quinta-feira, encerra o prazo para a defesa de Victor Ian apresentar as alegações, que incluem provas e testemunhas sobre o grave acidente que aconteceu há 38 dias no bairro Jaracati. Ele está sendo acusado pelo Ministério Público do Maranhão como autor dos 5 homicídios considerados dolosos, 9 lesões corporais e sérios danos aos moradores da comunidade. Ele estava num bar, ele bebeu com os amigos, pegou o carro, resolveu ir para uma outra festa e no trajeto entre o bar que ele estava e o centro da cidade, onde ele ia para esse outro evento, ele vinha numa alta velocidade e causou crime de homicídio doloso contra 5 vítimas fatais, 9 lesões corporais e 3 crimes de dano. O que nós defendemos aí é que houve o quê? O dolo eventual. Ele consciente de que bebendo não era para dirigir, ele mesmo assim dirigindo, ele assumiu o risco de produzir o resultado morte. De acordo com a Justiça, a demora no cumprimento da medida seria proposital para gerar excesso de prazo. Caso a defesa do réu não apresente a resposta escrita, ou seja, as alegações preliminares, nós vamos notificar o réu para que ele se manifeste ou constitua outro advogado. Caso contrário, será nomeado um defensor público para apresentar essas alegações preliminares e o processo seguir os seus trâmites normais. Desde o dia 8 de setembro, data do acidente, Victor Ian está internado aqui neste hospital particular de São Luís, onde recentemente foi submetido a uma cirurgia na coluna. Agora, o Ministério Público vai exigir do hospital uma data prevista para a alta do paciente, que deve sair daqui diretamente para o complexo penitenciário de Pedrinhas. A informação que nós temos extraoficial é que ele teria feito uma cirurgia ou no final de semana ou na data de ontem, por isso que foi oficiado ao hospital, para que informe no prazo de 48 horas se a cirurgia foi feita e qual é a previsão de alta. Porque o mandado de prisão preventiva já está decretado. O que falta é a transferência dele do hospital para o sistema penitenciário. E na medida que a alta for concedida, ele já sai do hospital para o sistema penitenciário. A defesa de Victor Ian prometeu tentar desfazer a tese do Ministério Público de homicídio doloso, quando existe a intenção de matar
e também justificou que Victor continue internado no hospital devido a uma cirurgia realizada recentemente. A gente percebe que tem 3 elementos ali que demonstram que não houve dolo eventual na conduta do Victor. O primeiro ponto é que naquela via ali no sentido de Aracati Centro, ocorre que todas as pessoas que transitam ali com veículo automotor, não há quem venha na terceira via, contando da direita para a esquerda, que não se espante com a mudança brusca que há ali no percurso. Um outro ponto a mencionar é que o próprio laudo pericial, ele mostra que não havia nenhuma velocidade absurda, mas ele vinha numa velocidade média praticada de acordo com o horário que geralmente as pessoas praticam naquela via, que era uma velocidade de 90 a 102 km por hora. E um terceiro ponto a mencionar, que a própria médica legista, ela aponta que não havia embriaguez clínica no Victor. Com relação ao estado de saúde do Victor, né, o Ministério Público também está querendo cobrar um prazo, né, para que vocês demonstrem a real necessidade dele continuar internado e não iniciar o cumprimento da pena, né? Como é que vocês veem isso? Já tem algum prazo? Qual é o estado de saúde dele? O primeiro ponto a mencionar é que o Victor se encontra preso. Diferente do que o promotor tem falado, do que tem tentado passar para a opinião pública, que o Victor não foi cumprido o mandado de prisão contra ele, o mandado de prisão contra o Victor foi cumprido. Ele se encontra preso, escoltado por vigilância 24 horas. E um outro ponto a mencionar é que o Victor passou por 3 cirurgias. Ele está realmente doente. O promotor não pode dar prazo que ele não é médico. Ele é promotor de justiça. O monitor da violência trouxe o número de mortes de pessoas provocadas por policiais no primeiro semestre deste ano e comparou com o mesmo período do ano passado em cada estado. E o Maranhão? Acreditem, teve aumento sim, 44 mortes nos primeiros 6 meses deste ano. O aumento em 33,3% no número de mortes envolvendo policiais no Maranhão é um alerta para se repensar o sistema de segurança pública. Essa tendência de aumento nesse tipo de ação é uma realidade em todo o país. De acordo com o advogado da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, os dados crescentes fazem parte de uma política de segurança em que os profissionais ficam vulneráveis a sofrer e a praticar certas violências. Não só para a classe dos operadores da segurança pública, que ficam mais expostos a eventuais retaliações, a confrontos em que pode haver baixa de policiais no cenário desses confrontos, né? E também não avalia a possibilidade de que, nesse contexto de beligerância, eventuais inocentes podem morrer, podem tombar também. Em julho, o juiz da 2ª Vara do Tribunal do Júri, Gilberto de Moura Lima, pronunciou a ir a júri popular o policial militar Hamilton Linhares e o vigilante Evilásio Lemos. Ambos são acusados de terem assassinado 3 adolescentes no bairro Coquilho, no dia 3 de janeiro, na zona rural de São Luís. Esse foi um caso de grande repercussão aqui no estado do Maranhão, envolvendo policiais. As investigações da polícia indicam que os 3 jovens foram mortos por arma de fogo, com tiros na nuca, o que configura crime de execução. Por conta disso, eles foram indiciados por homicídio qualificado e concurso de pessoas. Diante dos fatos, o advogado fala que esse tipo de ação prejudica principalmente as pessoas mais pobres, que estão mais vulneráveis à violência e, consequentemente, da repressão policial. É um modelo de segurança pública, por excelência, seletivista. Ele é direcionado exclusivamente para pobres. E ele atinge especialmente dos pobres, os mais pobres, que são os moradores de periferia e os negros. Só para você visualizar isso melhor, nós preparamos aqui na tela a situação do Maranhão diante dos 3 primeiros estados. Segundo o levantamento do monitor da violência, acompanha aqui, ainda é com relação às pessoas mortas por policiais. O Rio de Janeiro ficou em primeiro lugar, tendo registro aí no primeiro semestre de 2018, 769 pessoas mortas por policiais. Comparando aí com o primeiro semestre de 2019, esse número passou para 885. Aí vamos dar sequência, São Paulo em segundo lugar, terceiro Bahia, olha só a região Nordeste. O Maranhão aparece em 13º lugar, registrando no primeiro semestre de 2018, 33 mortes. Já no primeiro semestre deste ano, esse número subiu para
44. Ainda sobre o monitor da violência, você pode até se perguntar, e a morte de policiais? Pois ainda segundo esse mesmo levantamento, houve uma redução de mortes de policiais no Brasil. No primeiro semestre do ano passado, 187 oficiais foram mortos. Neste ano, caiu para 85 policiais assassinados. E a Superintendência de Homicídios vai ouvir testemunhas com relação ao caso, ainda nesta semana, do assassinato do pastor Maxson da Silva Costa. O pastor foi encontrado nesta segunda-feira enterrado no quintal da casa do suspeito, no município de Passo do Lumiar. Quem tem as informações para a gente é o repórter Jairo Martins. As investigações continuam sob responsabilidade da Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa. De acordo com o delegado responsável pelas investigações, Felipe César, apesar de ter sido premeditado, o crime se configura como um crime passional. Foi descartada a possibilidade de participação de uma outra pessoa no crime, mas apesar disso, outros pontos ainda precisam ser esclarecidos. Até o momento, nada nos trouxe a conclusão de que tenha sido auxiliado por qualquer outra pessoa. Certo. A esposa sabia dessa premeditação desse crime em algum momento? Não. Em nenhum momento ela participou ou sequer sabia dessa precipitação, né? Jairo Martins, para o Jornal da Guará. E a seguir, uma entrevista com o deputado estadual Roberto Costa. Eu volto já já. O vereador Honorato Fernandes foi reeleito presidente do Diretório Municipal do PT em São Luís para o biênio 2020-2021. A eleição aconteceu no dia 8 de setembro, mas desde então houve uma série de ações na Justiça tentando anular o pleito. A decisão dos votos foi validada apenas hoje. Honorato obteve 54% dos votos contra 45% de Kleber Gomes. A eleição para o Diretório Estadual do PT está marcada para este sábado e domingo. Francimar Melo e o deputado federal Zé Carlos disputam o comando do partido aqui no Maranhão. Bom, e do PT, agora a gente fala em MDB aqui no estado. Já aqui no estúdio comigo, o deputado estadual do MDB, Roberto Costa, que vai falar também sobre outros assuntos. Deputado, boa noite, bem-vindo aqui. Boa noite, Bianca. Bom, ontem foi uma noite meio atípica, né? Nós fomos surpreendidos com notícias em redes sociais, em blogs, de uma tentativa de extorsão. Conta mais pra gente como é que foi isso, que susto, né? Na verdade, foi uma tentativa de um golpe, né, que estavam dando em relação ao Sírio, lá do Quatraque, um indivíduo se passando pelo padre Flávio, que é o pároco da igreja lá, que organiza o grande Sírio, né, a grande festa já tradicional do Sírio de Nazaré no Quatraque, pedindo uma ajuda para a organização do Sírio, também para adquirir uma cadeira de roda. E como foi que vocês perceberam aí que era uma tentativa de golpe? Primeiro, nós estranhamos muito a forma da abordagem, né, de uma ligação, de um telefonema. E, por sorte nossa, eu mantive contato diretamente com o padre Flávio, o verdadeiro padre Flávio lá do Quatraque. E ele disse para mim que não, que existia já uma quadrilha que desde o mês de agosto que vinha organizando esses golpes. Inclusive, ele já tinha dado uma nota oficial pela paróquia, já tinha feito um boletim de ocorrência na delegacia do Quatraque e pediu que nós ajudássemos ele no sentido de tentar prender essa quadrilha, né? E assim nós fizemos. Na terça-feira, nós organizamos, junto com a segurança da Assembleia, a ida do suposto padre Flávio. E em cima da hora ele disse que não poderia ir, mas estava mandando o diácono, que era responsável pelo marketing do Sírio. Eu disse, tudo bem, então pode se encaminhar até o nosso gabinete. E assim, chegando o suposto diácono, né, representante, eu fiz umas 2 perguntas para ele sobre a igreja, sobre o padre Flávio, e ele puxava um pedaço de papel para dar explicações, né? Então eu disse, cara, você trabalha com o padre Flávio... Tinha conhecimento ali do assunto, né? Trabalha com o padre Flávio e tem essa dificuldade toda aí. Ele disse, não, é porque tem um problema de esquecimento. E aí eu acionei logo que a segurança da Assembleia, que estava já a postas,
entrou dentro do gabinete, fez a prisão e de lá prenderam um outro indivíduo que também já estava próximo da Assembleia, que estava dando apoio a essa operação deles aí, e foram encaminhados à delegacia do Vinhais, né? Então, ainda bem. Ainda bem. E graças a Deus nós não entramos dentro desse golpe e comunicamos ao padre Flávio, né, que ficou muito feliz, porque já era uma situação já corrente em todos esses momentos de Sírio. Bom, deputado, agora vamos falar um pouquinho sobre a situação do MDB aqui no Maranhão. Passado esse susto de ontem, eu quero saber se existe a possibilidade do MDB nas grandes cidades aqui do Maranhão, vamos falar São Luís, Imperatriz, por exemplo, ter candidatura própria aí para as eleições do ano que vem. Não, nós temos defendido exatamente essa posição do partido, né, que nas grandes cidades do Maranhão, que o partido possa apresentar uma candidatura própria. O caso de São Luís, que nós estamos discutindo nomes que já são... estamos dialogando, estamos debatendo com eles as opções que nós temos de nomes aqui. Eu já citei aqui em outros momentos a questão do juiz Madeira, que deve se aposentar no mês de novembro, que é uma prioridade nossa após a sua aposentadoria, para que a gente possa discutir a questão política. Mas já houve alguma conversa com o juiz? É uma conversa, digamos, informal, porque em função do cargo que ele ocupa, nós não podemos ainda oficializar essas conversas, né? Tem a Kátia Bogé, que também defendemos, que é a presidente do IFAM Nacional, que tem feito um trabalho belíssimo aqui na cidade em relação à recuperação de todo esse centro histórico que tem sido assim revitalizado e tem tido um papel fundamental da Kátia Bogé. Temos o ex-deputado Vitor Mendes também, que é uma opção nossa também interna do partido para discutir também esse projeto de candidatura. Em Imperatriz nós tivemos uma baixa que foi a saída do prefeito que se elegeu pelo PMDB, o Assis Ramos, né? Saiu e foi Mas nós estamos discutindo com o diretório do partido também lá uma opção de lançarmos a candidatura do empresário franciscano. Então, deputado, não existe aquela história aí que foi... Algumas pessoas comentaram sobre uma possível aproximação do senhor com o deputado Neto Evangelista. Quem sabe o senhor apoiaria o projeto dele de pré-candidato à Prefeitura de São Luís. Então, não tem uma aproximação aí com o DEM, no caso, né? Olha, em política, nós não podemos fechar a porta para dialogar. Eu acho que nós temos que dialogar com todos os partidos. Eu acho que o mais importante é que a história tem mostrado que se ganha eleição quem consegue somar mais, quem consegue se agrupar mais dentro do processo político. O Neto é um grande amigo que eu tenho como deputado, é um deputado que eu tenho, assim, digamos assim, uma admiração pelo seu trabalho, tem um preparo, tem uma formação e é um bom quadro para a cidade de São Luís. Mas nós temos uma prioridade no PMDB de uma candidatura própria, para que a gente possa também debater os avanços que essa cidade já teve com o projeto do PMDB. As grandes obras dessa cidade foram obras que o MDB teve um papel fundamental nas melhorias da qualidade de vida da população. Mas o senhor acabou de elogiar aí o deputado Neto Evangelista, o seu colega lá na Assembleia. A gente sabe que o Neto Evangelista está lá sempre ao lado do governador Flávio Dino, o senhor faz a oposição ao governador. Então, como é que é isso? Eu acho que nós estamos discutindo a cidade. Nós não estamos preocupados com um discurso pequeno em relação se é um candidato do governador contra o governador. As pessoas não estão preocupadas mais com isso. O que se preocupa hoje em relação à cidade é a questão da mobilidade urbana, é a questão da saúde, é o sofrimento das pessoas em relação à questão da educação, das crianças e dos adolescentes. Eu acho que essa disputa política, eu sou contra ou a favor do governador, e isso se torna pequena quando os interesses da população são priorizados. Então, eu acho que a demonstração do resultado político das eleições que passaram foi muito clara. A população ela aboliu a prioridade em relação a essa questão política pela questão partidária. Então, o deputado Roberto Costa não é oposição na Assembleia? Não, eu tenho uma postura de independência. O que é interessante para o povo do Maranhão, eu tenho me comportado de votar positivamente junto com o governo. Não tenho nenhum problema em relação a isso, porque a minha preocupação, a minha responsabilidade, na verdade, é com o povo. Então, o que nós estamos priorizando, inclusive no nosso mandato e na nossa atuação na Assembleia, são as propostas que venham realmente atender a maioria da população. Então, nós não estamos priorizando o nosso mandato de termos uma posição contrária, sem ter realmente nenhum tipo de embasamento para ter essa posição. Deputado, é o seguinte, a gente não pode deixar de lado a magnitude, a grandiosidade do MDB no Brasil, no Maranhão também. A gente sabe que o MDB veio aí de resultados não favoráveis nas últimas eleições estaduais, mas o MDB ainda tem a maioria lá no Senado, são 11 senadores. Eu gostaria de saber a sua opinião como deputado estadual pelo Maranhão, com relação à reforma da Previdência.
todos os 11 senadores do MDB votaram sim ao texto da reforma da Previdência. Há previsão de que semana que vem tem a votação em segundo turno do texto lá no Senado. Qual é a sua posição em relação à reforma? Em relação à questão da reforma da Previdência, isso tem sido discutido muito no país todo, né? Existe uma defesa muito clara em relação a grande maioria, inclusive dentro do Congresso, defendeu, e tanto é que fez as mudanças tanto na Câmara Federal e se encaminhando para o Senado. Não só do MDB, mas como também o do PSDB. O senador Roberto Rocha também é um dos defensores da reforma da Previdência. Então, isso aí é uma questão que nós estamos tratando. Acho que tem pontos que são positivos, mas existem pontos extremamente negativos para o trabalhador, para as pessoas mais simples que precisam realmente do amparo da Previdência. Então, isso são pontos que nós estamos discutindo. No nosso caso, pessoalmente, nós vamos esperar a posição do Congresso em relação à Previdência, porque esse tema deve ser tratado em relação ao Estado do Maranhão pela Assembleia Legislativa. E aí nós vamos olhar realmente quando o governador encaminhar a sua proposta de reforma, nós vamos tratar, ver realmente o projeto que ele encaminha e ver se é o melhor caminho, de aprovar ou não. Mas eu acho que o país precisava realmente de um momento também digamos, de reflexão em relação à nossa Previdência. É bom, deputado, eu gostaria de destacar uma das recentes falas que o senhor fez lá na tribuna da Assembleia Legislativa. É um assunto que interessa, eu sou mulher, com relação ao número de feminicídios aqui no Maranhão, né? A gente já se aproximou do ano passado e o ano ainda não acabou. O senhor falou em unir ali a Assembleia para combater esses casos, a violência contra a mulher. Que ações seriam essas? Olha, primeiro eu acho que esse é um dado vergonhoso, né? No ano de 2018, cerca de 45 mortes em relação a feminicídios houveram no Maranhão. E nós ainda estamos aqui no mês de outubro e já houveram 43 mortes. Então é um dado alarmante, vergonhoso e que nós precisamos pautar também na Assembleia, e isso eu levantei no meu discurso, como uma prioridade para se debater essa situação hoje de assassinato de mulheres no Maranhão. E acho que nós só vamos combatê-las fazendo políticas públicas que possam reforçar a defesa e a integridade das mulheres, principalmente investindo nessa grande rede de proteção que se tem hoje já no Estado. A Casa da Mulher Brasileira, fortalecimento, inclusive, das delegacias das mulheres, a ampliação do número de delegacias das mulheres no Maranhão. Eu acho que dessa forma nós vamos conseguir inibir o aumento desses índices, porque tem sido assim muito corrente essa situação de violência contra as mulheres do Maranhão. Nós, inclusive, na Assembleia, há 5 anos atrás, nós já participamos de uma CPI na Assembleia, onde tiramos, dentro dessa CPI, propostas para que o governo pudesse aplicar no sentido de diminuir esses casos de violência contra a mulher. Porque você atinge a mulher, você atinge, na verdade, toda a família. Então, são situações vergonhosas que nós precisamos, como eu disse, pautar na Assembleia como uma prioridade da Assembleia. E, acima de tudo, defender políticas públicas de fortalecimento das mulheres no nosso Estado. Deputado, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui. O espaço continua aberto para o senhor voltar a falar do seu trabalho, de projetos, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço, Bianca. Muito obrigado. Boa noite. E depois do intervalo, a gente segue falando de política com as notícias da sessão de hoje na Assembleia Legislativa e os comentários de Marcos Saldanha. Não sai daí, eu volto já. E vamos agora com o repórter Bel Soares, que traz todos os detalhes da sessão de hoje lá na Assembleia Legislativa. Os deputados fizeram uma manobra para adiar a votação do projeto de lei anticorte, que impede a Semar de interromper o fornecimento de energia elétrica às vésperas de feriado e também aí no fim de semana. A Bel Soares traz também para a gente tudo que movimenta os bastidores da política. Bel, é com você. A manhã de hoje foi de articulações aqui na Assembleia Legislativa. Deputados que votam a favor do projeto anticorte do deputado Duarte Júnior se organizaram para que o projeto não fosse votado hoje. No início da sessão haviam 26 deputados, portanto quórum para a votação, mas aí o deputado Duarte Júnior pediu essa revisão de quórum e os deputados que votam a favor decidiram não registrar. Apenas 14 foram registrados, sem quórum.
portanto, sem votação. Eles esperam que o projeto seja votado amanhã ou na segunda-feira, com possibilidade de aprovação. Agora, Bianca, o assunto, uma das pautas principais no cenário político, são essas possíveis mudanças no PDT. Aqui no Maranhão, o deputado Iglesio, que inclusive já esteve no JG falando sobre isso, anunciou a sua pré-candidatura à Prefeitura de São Luís e como o partido já tem o candidato, que é o deputado Osmar Filho, presidente da Câmara Municipal, o deputado Iglesio, então, possivelmente deve sair do partido para manter a sua candidatura. Já no cenário nacional, a questão está em relação no que se refere ao Maranhão, o deputado Gil Cutrim. Ele alega estar sendo perseguido pelo partido por ter votado a favor da reforma da Previdência e contra a orientação do partido. Ele, inclusive, entrou com uma ação na Justiça Eleitoral para sair do partido e não perder o mandato. Sobre esse cenário, eu conversei com o deputado Fábio Macedo, ele fez a sua análise sobre tudo isso. Perguntei a ele se quem perde são os deputados, se é o partido, e na opinião dele ninguém sai perdendo. Vamos ver. Não está havendo crise nenhuma no partido, são situações isoladas e eu acredito que cada um tem o seu pensamento ideológico, né? Tem sua liberdade também de votar naquilo que deve ser votado, porque eu pelo menos eu tenho as minhas bandeiras, né? Quando fui eleito e reeleito, e que às vezes não condizem com a bandeira do partido. Nós aproveitamos também para conversar com o deputado Dr. Iglesio, que é um dos personagens, né, dessas mudanças do PDT aqui no estado. Ele falou como está o andamento desse processo para sua possível saída, fez também sua análise sobre o cenário federal. É um alinhamento dentro do partido típico de quando há aumento de bancada. O PDT registrou um aumento significativo de bancada na última eleição. Algumas divergências em Brasília que levaram alguns parlamentares a votarem a favor da reforma da Previdência gerou um tensionamento dentro do partido. Eles foram submetidos a um conselho de ética, estão aguardando aí um parecer e alguns estão diante da impossibilidade de fazer a conciliação diante desse problema. Eles estão buscando outros lugares, é natural do processo político. Agora, sobre a opinião em relação a quem perde, se é o partido, se são os parlamentares, a opinião do doutor Iglesio é bem diferente da opinião do deputado Fábio Macedo. Acho que há perdas para todos, sim, mas às vezes perde-se mais fazendo uma relação ficar prolongada sem possibilidade de ambos estarem satisfeitos. Então é melhor que haja uma saída consensual nesse caso. Está havendo? Eu acredito que está havendo conversas, né, lá em Brasília. O caso mais complicado é o da deputada Tabata Amaral. O do Gil Cutrim está mais pactuado com a direção. E olha, Bianca, a gente fica aí na torcida para que quem realmente não perca com essas mudanças sejam os eleitores que acreditam nesses parlamentares. Bel Soares para o Jornal da Guará. Como você acabou de ver aí com a Bel Soares, a situação do PDT é delicada, não deixam de ser nomes importantes que pretendem deixar o partido. E falar de política aqui no JG com o nosso comentarista Marcos Saldanha. Marcos, boa noite. E essa situação no PDT, o que você conta pra gente, analisa? Pois é, primeiro que infelizmente nós não temos mesmo no Brasil uma tradição partidária, né, de fidelidade partidária, mesmo com leis que são criadas nesse sentido, é muito difícil, né, você vê um político que se identifica com a questão partidária, o que isso obriga inclusive a abrir mão de certas questões individuais, aquela famosa história, eu sou um homem de partido. Essa é uma atitude cada vez mais rara, porque à medida que a situação e o jogo vai mudando, o candidato também ele vai mudando. Eu lembro que num debate, uma sabatina que nós fizemos aqui com o Haroldo Saboia, na época candidato a senador, perguntamos: o Haroldo, você mudou de vários partidos, você já foi PMDB, agora já foi PT e agora PSOL. Ele falou: não sou eu que mudo, são os partidos que mudam, isso para justificar a saída dele, né? Então, muito curioso esse fato, já virou um pouco folclore aqui dos nossos bastidores políticos. Porém, o que acontece? São duas questões diferentes, né, com pesos aí também diferentes. O Iglesio, por exemplo, provavelmente deve deixar
fechar o PDT porque não abre mão de ser candidato. E o PDT, como já foi dito, tem um candidato que não abre mão, né? E, claro, tem uma legitimidade por ser aí o presidente da Câmara Municipal, tem um apoio muito grande do partido para ser o nome. É natural que o doutor Iglesias, em querendo ser candidato, procure uma outra legenda. Tem que ser rápido e tem que encontrar uma legenda que seja competitiva e que esteja disponível aí com espaço para ele. Porque a gente já vê já os candidatos fazendo alianças, já organizando, e aí, à medida que o tempo vai passando, as opções elas vão diminuindo, né? Eu até conversei aqui com o Carlos Brandão se o PRB poderia ser um caminho dele, se o PRB tem intenção em ter um candidato, aí fica sempre aquela história que as conversas já estão sendo feitas. Bom, se o Iglesias sai porque quer, diferente do deputado federal Gil Cutrim, que já desde a votação da reforma da Previdência vem sofrendo aí pressão e sanção aí por parte do partido, né? De fato, a deputada Tabata tem uma pressão muito maior pela visibilidade nacional que ela teve, né? Sempre se posicionando na esquerda, mas o Gil Cutrim também está nesse grupo de deputados aí que não correspondeu à expectativa do partido, porque o PDT, historicamente, um partido de esquerda e um partido trabalhista desde do Brizola, por exemplo, desde sua fundação. Então, nesse momento aí de polaridade do que a gente vê no cenário nacional, soou muito negativamente os deputados do PDT que não fecharam causa aí na questão da reforma da Previdência. Tanto que agora o Gil Cutrim já tá dizendo que vai sair do partido e que entrou na justiça justamente para tentar não perder o mandato, né? Alegando que ele sai por um motivo justo e aí estaria com o apoio da lei. A gente tem uma entrevista com ele aí, que ele deu fala para a gente e explica um pouco melhor essa situação. Vamos ver. Quero aqui reiterar minha convicção em relação à votação na reforma da Previdência. Hoje tomamos uma decisão muito importante, onde nós vamos ingressar com uma medida de ação declaratória de justa causa, pleiteando nosso mandato no Tribunal Superior Eleitoral. Essa decisão vem oriunda às perseguições que nós vemos passando dentro do partido. Votamos por convicção. Primeiro éramos contra esta reforma da Previdência que veio do Congresso, do governo federal, e ao chegar no Congresso nós nos colocamos contra. Esse fechamento de questão, ele foi feito de uma forma bastante inoportuna, sem debate, sem discussão. Então a gente, mesmo que seja contra o fechamento de questão, a forma que ela foi feita também não foi correta, mas entendemos e respeitamos o partido. Pois é, você vê aí todas as justificativas possíveis, muito mais para o eleitor dele do que para a questão das convicções partidárias. Ou seja, esse é o grande problema. No meu ponto de vista, na minha avaliação, Bianca, fica muito claro aí que a defesa é para o eleitor dele, muito mais do que, vamos dizer, o eleitor do partido, do PDT. É um direito que ele tem, né? Agora, também é importante entender que, por outro lado, nesse momento o PDT também precisa de base no Congresso. Não é fácil abrir mão de deputados com mandatos. Cabe aí a chegar a um consenso, né? Como o próprio doutor Iglesias disse. Obrigada, Marcos. Eu te espero aqui amanhã. Muito obrigada, tá? Até amanhã. Boa noite. Boa noite. E logo mais, o encanto da programação da Feira do Livro. Mas antes, acompanhe a Tábua de Marés para amanhã. A primeira baixa-mar com 0,1 metro vai ser às 3 horas e 39 minutos. Às 9 horas e 38 minutos tem freia-mar com 5,8 metros. À tarde tem baixa-mar de 0,6 metro às 15 horas e 52 minutos. E a quinta-feira encerra com freia-mar de 5,8 metros a partir de 21 horas e 48 minutos. O que tem a ver balé com Feira do Livro? Tudo. A proposta do maior evento literário de São Luís é a inclusão. Trabalho feito pelo grupo que faz parte do programa Dançando e Educando. Dança e leitura, cultura e arte, tudo junto.
Em um evento que incentiva a leitura, uma apresentação especial para mostrar que o balé é uma arte que vai além da dança. Para essas meninas, o balé também é educação e inclusão social. Elas são as bailarinas do projeto social Dançando e Educando, que proporciona o aprendizado do balé a 300 crianças e jovens da rede municipal de ensino. O programa foi idealizado pela primeira-dama do município, que também já foi bailarina. É uma satisfação grande ver os olhinhos brilhando dela, do sonho realizado e também da transformação de suas famílias, né? De ver uma filha que antes não teria condições de fazer o balé, ter a oportunidade através da prefeitura de realizar esse grande sonho. Débora Boatem, bailarina reconhecida internacionalmente, é a coordenadora do programa. Então, a gente acredita que realmente a dança, ela traz muitos benefícios que as crianças vão colher isso mais lá na frente, independente de que carreira venham a seguir, né, através da disciplina, do foco, da persistência. E antes da apresentação, algumas delas confessaram que estavam ansiosas, mas que não era a primeira experiência. Não é a primeira vez que eu apresento na Feira do Livro. Eu gosto muito de dançar na frente assim do público. Eu gosto muito do balé, de dançar. No palco, passos delicados e confiantes em um futuro promissor. Com o balé, elas mostram que é possível sonhar e realizar. Para mim significa tudo. O balé para mim é a minha vida. Desde pequena eu sonho em ser uma bailarina profissional. E o JG de hoje fica por aqui. Em seguida tem os analistas Natanael Júnior e Geraldo Jensen. Uma ótima noite de quarta-feira para você. E amanhã a gente se vê aqui de novo, tá combinado. Tchau.